Oi, boa noite. Eu sou Valane Araújo e estou aqui para compartilhar com você um pouquinho do conhecimento que eu tenho adquirido aí na cozinha vegetariana ao longo dos meus 12 anos. Eu ajudo as pessoas a se tornar mestres em almoços vegetarianos completos, saborosos e nutritivos. Foi isso que eu sempre quis quando eu me tornei vegetariana. Fazer comida vegetariana gostosa, para ninguém colocar defeito. Fazer comida vegetariana para colocar na mesa da minha família e todo mundo ficar satisfeito. Comida completa, nutritiva e que nos traz ali saúde também, que é um dos nossos principais objetivos com isso. Obrigada a você que está comigo agora, que está me acompanhando nessa live especial. E hoje eu vou te apresentar o primeiro passo para você montar um cardápio vegetariano que seja completo nutricionalmente. Isso mesmo, não basta tirar a carne do cardápio, é preciso fazer uma comida que seja completa em nutrientes. Não é porque não tem carne que é vegetariana e saudável. E não é porque é vegetariana que vai proporcionar ali tudo que o nosso corpo precisa, porque tem esse nome. Não, a gente tem algumas coisinhas, tem alguns parâmetros que nós precisamos saber para, de fato, essa comida vegetariana alcançar o objetivo que a gente quer, que é nutrir o corpo, nos ajudar a prevenir de doenças e deixar a família ali maravilhosa, segura, tranquila, né? E qual é esse primeiro passo importante para você que está me acompanhando montar, né, cardápios completos e nutritivos? O primeiro passo é conhecer as bases nutricionais da alimentação vegetariana. Isso mesmo. Existem bases, existem princípios que todo vegetariano, toda vegetariana, toda pessoa que prepara comida vegetariana deveria conhecer. E tudo começa em conhecer os grupos alimentares. Porque nas bases nutricionais a gente tem justamente os grupos alimentares. E eu te pergunto, você conhece os grupos alimentares básicos da nutrição? Quando você prepara a sua comida, você toma como base esses grupos alimentares? Boa noite, Renata, você que está nos acompanhando no YouTube. Que bom saber que você está por aqui. Então, você usa esses princípios quando você prepara, né, a sua alimentação? Pois é nos grupos alimentares que a gente tem as variedades, que a gente conhece as variedades de alimentos, né? E quais são esses grupos alimentares? São os grupos dos reguladores, existem 3, tá? São 3 grupos alimentares. O dos reguladores, o dos energéticos e construtores. Toda comida, todo prato é fundamentado nesses 3. Simples assim, mas é importante conhecer os alimentos que fazem parte de cada um desses grupos, tá? E a gente também deve conhecer qual deve ser a proporção que deve ser consumida de cada um desses grupos.
E esse é sempre o primeiro passo para você conseguir fazer um cardápio completo. Um cardápio que seja completo e nutritivo. Nunca se meta a fazer um planejamento de cardápio sem essas bases, sem esse conhecimento. E por que é importante você saber esse passo, você ter esse conhecimento para alcançar o objetivo, que é fazer almoços vegetarianos completos e nutritivos? Agora a gente está, focando nesse aspecto, no aspecto completo e nutritivo. Não estou nem falando de sabor aqui agora. Os meus 3 aspectos envolvem sabor, completo e nutritivo. Mas agora porque você precisa ter essas bases para fazer um almoço que seja completo e nutritivo. Porque esse passo é o que vai lhe dar segurança. Será que em algum momento que você foi a comer ou montar um prato ou fazer uma comida, você parou para pensar, será que eu estou proporcionando para minha família uma refeição forte, equilibrada? Eu te conto isso, sabe por quê? Porque eu lido com várias pessoas e algumas disseram para mim assim, olha, eu desisti de tentar ser vegetariana. Por que, minha amiga? Eu não aguentei, eu não consegui, eu não sei como fazer isso. Ou seja, não sabe como substituir a carne, porque acha que a carne, aquela proteína, é a única, é a mais fácil da vida e tal. E aí que entra, a carne. Qual era o papel da carne dentro do grupo alimentar? Ela está dentro do grupo dos construtores. Então, se você conhece quais são os alimentos, todos os alimentos disponíveis na natureza, que fazem parte do grupo dos construtores, você vai ver que a carne animal é uma intrusa. Porque, na verdade, a gente tem uma série de alimentos vegetais, de origem vegetal, ricos em proteínas. E todos os alimentos, a maioria dos alimentos, até do grupo dos energéticos, que tem um valor alto em energéticos, tem também uma quantidade de proteínas relevantes. Então, quando você conhece as bases nutricionais, isso lhe dá segurança. Você sabe que você está montando um cardápio que é de fato nutritivo. Por quê? Porque você conhece os fundamentos nutricionais. Você conhece as bases, os grupos alimentares, você estudou isso, Te dá aquele alívio, tá? E te ajuda a se livrar também de frustrações. Frustrações de não proporcionar, uma refeição completa, um almoço completo para sua família. Isso mesmo. Será que você em algum momento não já se viu aí na repetitividade, fazendo aquele feijão com arroz e salada e se está tentando se tornar vegetariano, aí começa fritando um ovo, ou já tirando o ovo, começa fazendo um prato repetitivo de proteína vegetal, de carne de soja e tal. Será que você já não se viu fazendo isso? Então, quando você conhece os grupos alimentares, você vai ver que tem uma variedade de ingredientes que você pode utilizar. E aí você vai variar o seu cardápio também. Vai variar e vai proporcionar à sua família, não vai ficar frustrada aí em proporcionar uma alimentação pobre para a sua família, ou repetitiva, ou com falta, de algum desses grupos. Então, é muito importante, tá? Conhecer essas bases é um passo importantíssimo para você se tornar também especialista, sim, em almoços vegetarianos completos, saborosos e nutritivos, como é a minha proposta, que é o que eu sempre desejei, tá bom? Então, isso vai garantir que os seus almoços
tanto na esfera familiar, como eu falei, como numa esfera profissional, porque eu tenho algumas pessoas, tenho uma aluna, inclusive, que cuida de uma cozinha de uma instituição, de um colégio. E aí, ela usa esse conhecimento para atuar, né, nessa instituição que tem uma alimentação vegetariana. Então, essas bases, elas servem tanto para o seu uso na família, quanto para o seu uso profissional, tá? Então, seja como for, pessoas que fazem marmitas, né, que trabalham com restaurante, todos precisam dessas bases. E esse conhecimento vai ajudar com que resultem em preparações nutritivas, equilibradas e não apenas em preparações onde se há ausência da carne ou de alimentos de origem animal, por exemplo, né? Bom, como é que acontece comigo? Porque é fácil falar, né? E aí? Eu consigo implementar esse conhecimento, essas bases nutricionais na minha vida? Isso me ajuda a eu ter na minha casa almoços vegetarianos completos, saborosos e nutritivos? Então, eu mesma, né, quando eu paro para fazer o meu cardápio semanal, eu preciso utilizar o que eu acabei de te falar e que eu vou destrinchar um pouquinho mais agora, né? Eu não posso esperar um almoço vegetariano completo e nutritivo sem planejamento, tá? Então, tem que planejar. É importantíssimo, preponderante. E eu não posso esperar, eu não posso planejar um almoço vegetariano para ser completo e nutritivo sem parâmetros. E os parâmetros são esses fundamentos aí que eu te falei, tá? As bases nutricionais. O resultado, né, o almoço vegetariano completo, ele não surge do nada, do acaso. Ele surge baseado em parâmetros, ok? E esses são os meus parâmetros, as bases nutricionais e os grupos alimentares. Eu já repeti isso tanto para você que eu acho que você já memorizou. Então, não sai daqui sem entender isso. Grupos alimentares, tudo começa com isso. Porque, eu começo a live falando deles e vou terminar falando deles. E você vai saber que não tem como você fazer cardápio e comida completa e nutritiva sem saber se os grupos alimentares estão ali. Ok? E é importante você memorizar esses grupos, tá? É muito importante. Então, quando eu vou planejar um cardápio e também quando eu ensino as minhas alunas a planejarem um cardápio, eu digo isso porque eu tenho um curso fechado que é chamado Almoços Vegetarianos Completos, Saborosos e Nutritivos. E eu tenho alunas que fazem esse curso, elas estão executando e encantadas com as bases nutricionais, me dando vários feedbacks, testemunhos, e eu feliz com isso, porque tenho compartilhado com outras pessoas, ajudado outras pessoas a melhorar nesse âmbito. Então, quando eu ensino elas também a planejarem um cardápio, tudo começa com esse passo. Se fundamentar em quê? Nas bases nutricionais, tá? No conhecimento desses grupos alimentares, porque eles não podem faltar. E eu quero, então, enfatizar um pouquinho mais agora sobre eles, tá? Sobre esses 3 grupos. Num prato ou num cardápio, não podem faltar alimentos reguladores, alimentos energéticos e alimentos construtores. Esse é o trio da nutrição no prato. Reguladores, R de reguladores, E de energéticos e C de construtores. Então a gente chama até de REC,
tá? É o REC da nutrição. E minha refeição se baseia no REC, tá? E toda refeição, na verdade, precisa se basear no REC, nesse parâmetro, ok? E aí você pode me perguntar, mas Valane, essa história de REC, reguladores energéticos e construtores, essa linguagem, ela não é mais assim para nutricionista e tal. Eu que estou aqui lidando na minha casa, sou uma dona de casa, ou trabalho em outra área, não estou interessada nessas questões e tal. Eu quero é fazer minha comida do dia a dia, saber uma coisa mais simples. Minha querida, não precisa ser nutricionista para saber usar esse parâmetro e planejar com simplicidade seus cardápios. Qualquer pessoa precisa desse conhecimento, que é responsável pelo alimento, precisa desse conhecimento, tá? E a educação, ela existe para isso. Eu aprendi, minhas alunas aprenderam e você também pode aprender e aplicar, que é o mais importante. Aplicar o REC na sua vida, tá? E o REC são dos grupos alimentares, reguladores, energéticos e construtores. Não é nada complicado fazer isso, tá? Não é difícil planejar seus cardápios com base no REC, com base nesses parâmetros. E quanto mais você faz, mais fácil fica. Qualquer conhecimento, ele só se torna conhecimento de fato quando a gente aplica. Eu desenvolvi o curso numa linguagem simples, numa linguagem fácil e levo para minhas alunas algo que é para elas aplicarem no dia a dia. Aquele conhecimento só se torna de fato conhecimento para elas e para qualquer pessoa que o adquire quando coloca em prática. Aí vai ficando cada vez mais fácil e recebe-se, né, o efeito disso, o efeito daquilo. Até mesmo aqui nessa live é um conhecimento meu que eu estou compartilhando com você. É conhecimento meu porque eu aplico. Vai ser conhecimento para você a partir do momento que você aplicar também. Então, é importante esses minutinhos que você está, né, se dando o direito de aprender, você não fique só passando o tempo, mas que você aplique na sua cozinha, que você aplique no seu dia a dia, tá? E quanto mais você aplicar, mais tranquilidade e domínio da situação você vai ter. Isso é libertador, isso é maravilhoso. Isso vai te dando cada vez mais segurança. Ok, eu entendi que eu preciso, para fazer uma refeição completa e nutritiva, um cardápio completo e nutritivo, eu entendi que eu preciso usar o parâmetro do REC. Precisa ter esses grupos alimentares na minha comida. Ok, mas tem uma forma errada de você fazer, tá? Tem um jeito errado de você aplicar esses parâmetros no seu dia a dia. Sabe qual que é a forma errada de você fazer isso? Por exemplo, repetir as mesmas coisas sempre em seus almoços. Quer um exemplo simples, tá? Conhecer o princípio e tentar fazer suas refeições com pelo menos um elemento de cada grupo, mas não variar os elementos ao longo das refeições é um erro, tá? O princípio é, toda refeição precisa ter pelo menos um regulador, um energético e um construtor. Mas se todo dia é arroz, feijão e salada, as saladas representam aí os reguladores, porque os reguladores são os alimentos ricos em vitaminas, minerais, celulose. A água também é um regulador, tá? Lá no meu curso fechado, eu tenho um módulo tratando só
sobre as bases nutricionais e eu trago uma série de informações de forma bem simplificada, planilhas, muita coisa boa. Mas um resumão aqui para você, ó. Saladas, legumes fazem parte aí do grupo dos reguladores. E qual é a função deles no nosso corpo? O nome já diz, regular. E sem eles, nosso corpo está mais favorável às doenças. Por isso que, inclusive, quando se trata de tratamento de algumas enfermidades, dá-se preferência a alimentos crus, né? A abundância de saladas, de legumes, porque os nutrientes que tem neles são alimentos que combatem as doenças. Então, eles são alimentos muito importantes. Daqui a pouco eu vou te mostrar qual é a proporção que você precisa colocar no prato, que você precisa preparar, né, para a sua família. Então, precisa ter os reguladores. E aí, todo dia salada representando salada de alface e tomate e só isso. Nem legume coloca a parte porque não tem tempo. Então, salada e tomate todos os dias para representar os reguladores. Não, isso não é isso não vai te dar um resultado, isso é uma forma errada de fazer um cardápio que se diz completo e nutritivo, tá? Essa repetitividade não vai dar certo. Outro elemento, o arroz. O arroz faz parte do grupo dos energéticos, tá? É um carboidrato, tá? E os energéticos são os que vão nos dar aquela força, aquela energia para a gente poder andar, se mover, trabalhar. Todos nós precisamos ter energia, todos nós precisamos de alimentos energéticos. Eles dão um combustível maravilhoso para o nosso cérebro, a gente precisa. Não dá para viver assim só do cru, né? Tá. Ok, mas se todo dia for só arroz, há uma variedade de outros nutrientes, de outras opções energéticas que vai te deixar aí incompleto. E feijão, o feijão é uma das fontes de proteína mais poderosas que a gente tem dentro aí do grupo da alimentação vegetariana. E nós temos vários tipos de feijões, vários tipos de leguminosas, né? E aí, se todo dia você faz um cardápio completo, mas não vai ser nutritivo se ele for repetitivo sempre. Então, para ser completo e nutritivo, você tem que fazer do jeito certo, tá? E o jeito certo é o que eu vou falar um pouquinho aqui com você. O jeito certo é você variar, tá? Você precisa variar. E como é que você vai variar? Conhecendo como variar. Qual é a variedade de alimentos, qual é a variedade dos grupos alimentares que existem. Eu posso fazer isso parando para pesquisar na internet? Pode, com certeza. Você vai lá e começa a pesquisar. Grupos dos reguladores. Ai, vai, busca, faz lista, faz aquilo. É uma forma, tá? No curso fechado que eu desenvolvi, eu quis, da base, do planejamento até a execução, deixar tudo arrumadinho para as minhas alunas. Para que elas não tivessem que gastar um outro tempo e tanto que eu já tive que gastar, inclusive, ao longo da minha história como vegetariana, para aprender algumas coisas. Então, lá eu já dou mastigadinho, inclusive com planilhas, né, fáceis para se colocar em prática no cardápio. Mas é preciso considerar, é preciso conhecer a variedade de alimentos dos grupos alimentares, que é para poder aplicar no planejamento do cardápio, ok? Então, isso é essencial. Eu vou te dar agora uma dica prática de como você utilizar esse parâmetro do REC, tá? Ao montar aí o seu cardápio vegetariano completo
saboroso e nutritivo. E eu vou te mostrar com um recurso visual, ok? Vou pegar aqui um prato, tá? Esse aqui é a representação dos grupos alimentares. Esse prato, ele está dividido em quase 4 partes, tá? Eu vou dizer daqui a pouco por que quase 4 partes. Ó, ele tá dividido aqui primeiro ao meio, tá? Ele tá aqui dividido ao meio e ele tá dividido, a outra metade também está dividida ao meio e a outra partezinha também está dividida ao meio. Vou te explicar o que é isso aqui. E a partir desse prato aqui, você tem os grupos alimentares aqui e os fundamentos para você aplicar e montar o seu cardápio vegetariano completo, saboroso e nutritivo, tá? Então, olha só. O nosso corpo, isso aqui é fundamentado na nutrição, ok? Isso aqui é uma informação realmente científica, testada, aprovada e é o que o corpo do ser humano, do indivíduo, precisa. Ele precisa ingerir para ser saudável, para a alimentação ser uma alimentação saudável e nutritiva. Ele precisa ingerir 50% de alimentos reguladores, 25% de alimentos energéticos e 25% de alimentos construtores. Bom, na hora de planejar o seu cardápio, você vai tomar como base esse parâmetro. Por isso, você pode começar pensando nos reguladores. Se a maior parte, se metade da sua produção, metade do seu prato vai precisar ser de reguladores, então a gente resume isso aqui dizendo que você vai preparar, né, verduras e legumes. Pode ser em forma de salada e pode ser em forma de legumes servido de diversas formas. A gente tem uma infinidade, gente, a gente tem uma variedade, varia também por região, de legumes, hortaliças, verduras e os gostos também variam e por isso você pode escolher aquilo que você mais gosta. Eu repito, no meu curso fechado, eu trago algumas planilhas que destrincham assim, ó, nome por nome, até por cores, para você poder facilmente retirar dali e já inserir no seu cardápio, fazer a sua escolha e já inserir nos dias, distribuir, fazer isso passo a passo, aos poucos e finalizar em um cardápio nutritivo, porque ele vai estar variado. E os legumes, eles vão poder ser preparados de forma assado, ou grelhado, ou cozido no vapor, ou em outras preparações, como recheios, tortas. Os legumes, eles são muito versáteis e podem sim ser estrelas belíssimas, deliciosas em nossos pratos. Então, 50% precisa ser de legumes. E aí, 25% energéticos. Você vai se fundamentar. O que agora? Tá, escolhi já, vou fazer salada, e aí você vai variar os ingredientes de saladas, tá? Pelo menos uns 3 tipos de folha para semana, né? Para variar ali em nutrientes. E aí pega outros itens, varia. Legumes também varia, pelo menos umas 5 cores, né? Uns 5 tipos. E aí a gente vai para os energéticos, os carboidratos. Você vai escolher
pelo menos de 1 a 2 tipos de carboidratos para colocar ali, ó. E é pequena porção, não precisa ser muito, porque a porção maior que vai para o prato é de legumes e verduras, tá? Então, o energético pode ser um arroz, né? Pode ser ali o do grupo dos cereais, pode ser arroz, pode ser quinoa, arroz com quinoa, pode ser macarrão, lasanha, né? Pode ser escondidinho de aipim, delicioso, que é rico ali em carboidrato. Então por isso que você precisa conhecer. Eu tô te citando, mas talvez você, isso aí é energético, isso aí é carboidrato. Por isso que você precisa conhecer a fundo o que faz parte dos grupos, para você ter segurança e inserir lá no seu cardápio para ele ficar completinho e nutritivo. É simples fazer isso. É só importante você conhecer o que colocar, tá? E aí a gente parte para os construtores. 25% do seu prato precisa ser de construtores. E aqui entra as proteínas. Os construtores são proteínas responsáveis aí por reconstituir as nossas células, pelo crescimento, pela formação dos músculos. Muito importante, ninguém pode ficar sem. E aí, quais são os alimentos que eu vou colocar como construtores no meu prato? Porque não dá para sentar e fazer uma macarronada, um macarrãozão e achar que tá com o almoço completo e nutritivo, porque não tá. Tá faltando reguladores e tá faltando construtores, querida. Tá? Então você precisa se atentar na hora de montar o seu cardápio e fazer, para não se frustrar, coloca um pouquinho de cada, de acordo com a proporção necessária. Então, ó, um exemplo, você vai precisar colocar pelo menos uns 2 tipos, tá? Isso aqui é uma base nutricional. Por exemplo, você pode colocar um feijão e uma proteína vegetal. E existem vários alimentos ricos em proteína no reino vegetal. Castanhas, sementes, os vários tipos de leguminosas, a própria quinoa, o grão de bico, os cogumelos, palmito também tem uma porção boa de proteína. Então você vai conhecer os alimentos ricos em proteína e vai fazer preparações com eles. E aí usar a criatividade na cozinha. Aí entra numa outra parte, tá? Que é o saboroso. A gente não vai entrar muito nisso aqui agora, porque o saboroso, ele começa com os olhos. A gente quer ver um prato bonito, né? Uma preparação bonita. E a gente quer ver uma preparação também que quando a gente vai botar na boca é gostosa. Então isso já é assunto de outra live, tá? Hoje vamos nos focar aqui na questão dos nutrientes. Então, ó, essa é a base. Tira uma foto desse prato, tá? E você já vai ter aí uma base, um fundamento para você se desenrolar, já dar seus primeiros passos aí na montagem de cardápio vegetariano completo e nutritivo. Precisa ter um elemento de cada um desses grupos, pelo menos. Você precisa respeitar essa distribuição. Assim você vai garantir nutrientes para o corpo. Porque com a falta deles, a doença bate a porta. Com a falta deles, a falta de energia bate a porta. Então a gente precisa cuidar de todos os aspectos da alimentação vegetariana. Não é só sair por aí querendo fazer receitinha ou coisa assim. A gente precisa saber, ó, esses fundamentos. A gente precisa saber como construir um prato saudável, uma refeição completa e nutritiva, tá? Então, assim, com esses minutinhos que a gente tá aqui junto, é claro que você não vai obter todo o conhecimento que você precisa a esse respeito. Mas o início você tem, tá? Aquela pontinha do iceberg eu já
tô te dando de graça, dando de presente. E você já pode sim começar a aplicar, tá? Se você quiser se aprofundar nesse assunto, eu te digo, eu planejei, organizei um curso fechado, tá? Que tem toda a base disso, tem todo o fundamento, tem tudo que você precisa para fazer cardápios completos, refeições completas e nutritivas com segurança, sem se frustrar, com tranquilidade. E ainda tem a minha mentoria para poder tirar suas dúvidas e tudo mais, tá? Então eu preparei com muito carinho para justamente ajudar as pessoas que querem resolver esse tipo de problema que eu já enfrentei e não tinha quem, né, resolvesse para mim, quem me ajudasse. Eu abro as vagas para esse meu curso em alguns períodos e eu estou prestes a abrir novas vagas para esse curso fechado, tá? Então ele não está disponível o tempo todo, é apenas em alguns períodos. E daqui a pouco, faltam poucos dias para eu abrir as vagas. E se você é uma das pessoas que deseja conquistar uma dessas vagas, estar comigo nesse crescimento, nessa aprendizagem, nessa transformação na sua alimentação, então eu te convido a se inscrever na Semana do Almoço Vegetariano, tá? Ela vai acontecer do dia 8 a 15 de fevereiro. É um evento online, gratuito. Eu já vou dar ali muito conteúdo gratuito, onde você já vai poder ir praticando, implementando muita coisa. E aí, depois disso, eu vou abrir as vagas para o meu curso para todos os que desejarem fazer parte, tá? Então, é uma experiência, assim, maravilhosa. Convido também você a continuar acompanhando as nossas lives de aquecimento para esse evento. Hoje é a primeira dessas lives de aquecimento, mas a minha agenda já está lá no Instagram, no post eu coloquei, você pode ir lá e olhar todos os temas da semana, inclusive vamos ter entrevista com a aluna do curso, falando um pouquinho da experiência dela com o curso. E você pode acompanhar e já ir crescendo, implementando na sua vida, na sua cozinha, o que você vai aprendendo, que é muito importante, tá? É um conhecimento que transforma realmente. Então, se você quer, né, mudança em 2021, se você quer uma alimentação melhor neste ano, esteja comigo. Vamos para a Semana do Almoço Vegetariano. O link para você se inscrever está na bio do Instagram. Então vai lá, se inscreve e se não temos perguntas, obrigada a você que esteve comigo aqui acompanhando ao vivo esse conteúdo que eu compartilhei com muito carinho. Esse é o fruto de um conhecimento que a gente vem adquirindo aí ao longo de anos de pesquisa e praticando e vendo que diferença faz na vida. Então, fica com Deus e até amanhã, onde nós vamos ter a nossa segunda live. Fique atento aí aos temas. Até mais. Ok.